Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu sou o pastor Reinaldo Martins e estou mais uma vez aqui com você, em nome de Jesus Cristo, representando a AD Piranga, Assembleia de Deus, Ministério de Piranga, Minas Gerais, e trazendo uma palavra para a nossa meditação nesta manhã de domingo, domingo de Páscoa, não é isso? E é justo sobre Páscoa que eu quero falar com vocês nesta manhã. É uma palavra que nos faz refletir, nos faz meditar e chama a nossa atenção como as pessoas têm se perdido no tema ou na verdadeira origem da Páscoa, o que realmente representa a Páscoa para nós. E a ponto de encontrarmos alguém e perguntar: ei, e aí, você não vai comemorar a Páscoa, não? Pelo menos a maioria de nós evangélicos, nós celebramos a Páscoa todo mês, né? Que é a celebração da nossa Santa Ceia, quando é ministrado o pão e o cálice, né? Que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E aí é ministrada uma palavra justo falando sobre a importância, né, do sacrifício de Jesus Cristo, a forma como tudo aconteceu, o resgate, né, do pecador e principalmente a forma como devemos responder a tudo isso. É com tristeza que observamos que o que era para ser um ato sagrado, um ato de reflexão, um ato de meditação, de valorização do ato da cruz, se tornou muito mais hoje uma área comercial, uma fonte de comércio. Esses dias eu observava o relato, a reclamação de muitos comerciantes da área. Não estou aqui menosprezando, né, o comércio, a atividade comercial em si, mas eu estou dizendo de que não se viu alguém focado em dizer sobre uma celebração realmente do tema pascual. Mas as preocupações que eu pude ver manifestas, inclusive nas redes sociais, de pessoas reclamando que este ano não ia ter ovo de Páscoa, né? Que este ano não iam poder comprar ou receber ovo de Páscoa. E, na verdade, o foco principal, né, o alvo principal do significado, do simbolismo da Páscoa tem ficado perdido ano a ano, de tal forma que o principal continua valendo, porém tem caído no esquecimento de muitas pessoas. O porquê da Páscoa, né? O que significa Páscoa? E para isso nós precisamos voltar à palavra, né? Olharmos para dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e entendermos o verdadeiro significado, a verdadeira origem da Páscoa e o que ela representa para nós. E é por isso que eu quero fazer a meditação aqui com você no livro de Êxodo, o capítulo 12, o versículo 11, que diz assim: assim, pois, o comereis, vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Mas o que é isso, pastor? Que palavra é essa que o Senhor está trazendo para nós nesta manhã? Para você entender, é preciso que você ou leia, né, o capítulo 12 de Êxodo, ou você esteja atento a este momento da palavra que nós estamos trazendo, porque, no resumo, eu quero compartilhar com você a visão do ato da Páscoa. Então vamos começar pelo povo hebreu, depois conhecido como povo judeu ou povo israelita. Vamos lá. A Bíblia diz que o povo hebreu, eles estavam cativos
escravizados no Egito já havia em média 400 anos. Que povo é esse? Como eles foram parar lá no Egito? Você se lembra da história de José no Egito? A questão é, enquanto José foi governador do Egito, a sua descendência, o seu povo viveu muito bem. A Bíblia diz que José foi próspero e a presença de José no governo do Egito trouxe prosperidade para o Egito. Só que os anos se passaram e o povo hebreu, né, a descendência de José, cresceu e foi se expandindo cada vez mais, porém se esqueceram de Deus, se esqueceram dos mandamentos divinos, da aliança com Deus. E começaram a ir após os deuses do Egito, começaram a ir às práticas idólatras do Egito, e com isso perderam o favor, perderam o acesso às bênçãos de Deus prometido ao povo. Pois a Bíblia, em outra referência, nós vamos encontrar o Senhor fazendo promessas e dizendo: mas se andares por outro caminho, ou seja, se for desobediente a mim, longe de mim que se cumpra tal coisa. Assim como quando a palavra vem falando sobre punição, sobre castigo, ela diz também: mas se converteres a mim, se deixares vossos maus caminhos e voltar para mim, longe de mim que se cumpra tal coisa. O que se entende dessa palavra é que as bênçãos de Deus, elas estão condicionadas a nós nos chegarmos a Ele, a nossa fidelidade a Ele. Assim como o castigo divino está relacionado à nossa desobediência. Então Deus já havia alertado o povo hebreu sobre tudo isso. Mas ainda assim o povo entrou por caminhos tortuosos, por caminhos da desobediência, se afastaram de Deus e a consequência veio. Um povo que vinha crescendo, que vinha prosperando, de repente acabou escravo do povo egípcio. Uma das atitudes é que aquele rei do Egito, daquele imperador do Egito que favoreceu José, morreu. Foram vindo outros faraós que começaram a ter visão despertada para um povo que estava crescendo muito no meio deles e que, se eles não tomassem cuidado, esse povo podia superá-los. Eles então resolveram criar uma forma de contingência, uma forma de impedir que o povo hebreu crescesse em demasia e também tivesse força, né, sobre eles. E uma das formas foi escravizá-los. O povo começou a sofrer na escravidão do Egito, começou a padecer durante séculos, né? Por isso que diz quase, ou segundo os historiadores, 400 anos. Mas nesse período o povo sofria, gemia e não estavam ainda voltados para Deus. É importante que você entenda, meu querido, minha querida, que Deus ele não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas às vezes ele permite certas situações, ele permite às vezes o sofrimento para que, em salvando o corpo, ou melhor, em sofrendo o corpo, se salve a alma. Nós encontramos já na palavra de Deus a Bíblia dizendo isso, né? Porque o alvo de Deus principal é com a tua alma, é com a minha alma, e ele sabe que esse corpo aqui, a durabilidade dele é pequena comparada com a eternidade que nos está aguardando. Mas vamos lá a palavra. Passado estes 4 séculos, Deus começa a ver, ainda que havia um povo ainda rebelde, alguns já haviam até desfalecido na fé, mas havia pessoas entre os hebreus que lembravam das promessas de Deus, que clamavam a Deus, que pediam a Deus a libertação. E isso traz um certo conforto, um certo incentivo para nós, porque hoje nós olhamos, né, para uma humanidade que tem se distanciado de Deus também, até mesmo dentro da igreja. Nós olhamos para muitos irmãos e irmãs que estão ali dentro, mas que a mente, o coração já está lá fora, né? Mas louvamos a Deus que existe dentro da igreja uma remanescente. Eu já falei isso em outras lives, né? Um grupo preocupado com a volta de Jesus, preocupado com os que estão lá fora e que podem ser pegos, né, despreparado, preocupado até com os que estão dentro e estão despreparados, um povo que ora, um povo que chora pelas almas que estão perecendo, um povo que chora aos pés de Cristo, que adora ao Senhor, que tem amor à obra de Deus, inclusive um povo que agora está sofrendo por não estar podendo fazer aquele culto coletivo que nós sempre fizemos, né, dentro das 4 paredes, que hoje
por decreto, por lei municipal, estão impedidos de realizar os cultos. Então essa remanescente, a oração deste povo, ela chegou até diante de Deus. A Bíblia diz, e Deus se lembrou do seu povo que estava sofrendo no Egito. E Deus se lembrou deste povo. E ao se lembrar, Deus então resolve levantar um líder, alguém para retirar o seu povo do Egito. Deus lembra do seu povo e resolve tratar com aquele que estava fazendo o seu povo sofrer. Então, eu paro aqui um pouquinho para dizer para você, meu querido, minha querida, ainda que você seja o menor, ou se considere o menor da tua casa, na igreja onde você congrega, no ministério que você pertence, eu quero te dizer, uma pequena faísca incendeia um grande bosque. O povo tem uma mania, um ditado até muito popular, que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Quando Jesus Cristo foi levado por Faraó diante do povo, eles apresentaram Jesus Cristo e Barrabás. E quando foi perguntado quem deveria ser preso e quem deveria ser solto, o povo, a multidão gritou, solta Barrabás, crucifica Cristo, mata Cristo e solta Barrabás. Não era a voz de Deus, era a voz do povo. Então nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Então, por você fazer parte, às vezes, da minoria, não significa que você não esteja no lugar certo, que você não esteja na posição certa, que você não esteja com a visão certa, e principalmente, não significa que por ser a minoria, por fazer parte da remanescente ou de um grupo menor, não significa que a tua oração, que o teu clamor não vai chegar diante de Deus. A Bíblia diz que Deus se lembrou do seu povo e resolveu retirá-los do Egito. Deus manda Moisés, levanta Moisés, um hebreu criado dentro do palácio de Faraó, criado como alguém da aristocracia, alguém que recebeu todos os ensinamentos, toda a instrução dentro do palácio de Faraó, né, criado, adotado pela filha de Faraó. E aqui eu não posso entrar em detalhes por causa do tempo, mas a Bíblia diz que quando chegou a hora, né, certo dia Moisés já jovem, caminhando pelas obras do Egito, ele vê duas pessoas brigando e ele resolve intervir e ele acaba matando um egípcio que estava agredindo um hebreu. Né? Naquele momento, o que estava dentro dele foi mais forte do que estava fora. E Moisés foge para o deserto e é lá no deserto. E aí, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção, né? Não pensa, tem muita gente que acha que porque está passando prova, está passando dificuldade, porque está passando por lutas, está sofrendo, que Deus não é com ele, que ele não está perto de Deus, que ele não está próximo de Deus. Você encontra alguém até enfraquecido na fé e você vai conversar com ele, é muita luta, pastor, são muitas provas. Lutas e provações não impedem o seu acesso a Deus. O que impede o acesso nosso a Deus é só o pecado, mas lutas e provações não. Às vezes a gente vai chorando, às vezes a gente vai sofrendo, vítimas de pedrada, vítimas de perseguição, vítimas de calúnia, vítimas de indiferença, enfim, são inúmeras as causas da dor, né, no coração de um cristão, de uma cristã. Mas nada disso pode te separar do amor de Deus. Foi lá no Egito, ou lá no deserto, fora do Egito. Né? Primeiro, Moisés se criou no Egito, se criou dentro dos palácios de Faraó. Mas o encontro de Moisés com Deus não foi no bem bom, no conforto da casa de Faraó, do palácio de Faraó. O encontro de Moisés com Deus foi lá no deserto. E foi lá no deserto que Deus revelou para ele o seu projeto de resgatar esse povo hebreu lá do Egito. Moisés, né, vai até Faraó, inclusive já conhecido, havia sido criado junto com Faraó. Chega, se manifesta a ele, se apresenta a ele, trazendo a mensagem de Deus. É claro que Faraó rejeita, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus não só ia tirar o seu povo do Egito, mas ia também punir a Faraó por todo o sofrimento que o povo egípcio vinha sofrendo. Em resumo, mais uma vez adiantando para ganhar tempo na palavra, vieram as pragas sobre o Egito, cada uma trazendo um tipo de sofrimento, um tipo de castigo àquele povo.
até que chega a última. E é sobre esta que eu quero pegar a base dessa palavra que estamos compartilhando nesta manhã. A morte dos primogênitos. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés, sempre antes de mandar a praga, Moisés já fica sabendo o que está por vir. E depois ele vai ter com Faraó para avisar. Por várias vezes Faraó falou que deixaria o povo ir, depois voltava atrás. Se arrependia e não deixava. E agora chega um momento de sofrimento maior. Deus diz para Moisés, olha, eu vou enviar o anjo da morte e todos os primogênitos, todos os filhos primogênitos do Egito serão mortos. Mas havia uma questão, as famílias hebreias estavam também dentro do Egito. Como diferenciar? Como passar pelo Egito para matar os primogênitos e não tocar nos filhos dos hebreus, do povo de Deus, a quem Deus agora estava pleiteando a causa? E aí então que Deus disse para Moisés, Moisés, reúne o povo hebreu, e fala com eles para matar um cordeiro. Aquela família pequena, ou com pouco recurso, pode juntar com outra família e dividir o cordeiro. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o sangue deste cordeiro e vai colocar marcando a porta e as ombreiras da porta, de maneira que quando o anjo da morte vier, ele vai passar por cima e só vai entrar na casa dos egípcios. O que Deus estava dizendo para Moisés é, o anjo da morte não vai entrar na casa que tiver marca de sangue. A casa onde tiver com a porta, com a verga da porta e os umbrais marcados de sangue, o anjo vai passar por cima. Daí a palavra, daí a origem da palavra Páscoa, que significa passagem, ou pular por cima, passar por cima. Então o que Deus estava dizendo para Moisés, os que tiverem a marca do sangue, o anjo da morte não vai tocar. E assim, disse mais. E aí vocês vão pegar, e eu volto ao versículo que eu acabei de ler, olha. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A forma como eles iam comer esse cordeiro representava já também, ou traz a figuração do que nós, hoje, povo de Deus, a nova Israel de Deus, está passando. O ritual de comerem ervas amargas, de comer o pão sem fermento, todo esse ritual é uma figuração. A questão das ervas amargas, falando do sofrimento deste povo, na escravidão. O pão sem fermento, eles não podiam esperar o fermento fazer efeito na massa, para a massa crescer, porque era chegado o momento da saída. E o cordeiro, representando ali o seu resgate, o seu livramento. E então foi ordenado também que todo ano eles deveriam celebrar a Páscoa. Deus falou com Moisés que dissesse ao povo que todo ano eles deveriam fazer isso. E assim fizeram. Durante todos os anos, o povo, mesmo depois de estabelecido em sua terra, na terra prometida, todo ano sempre fizeram a celebração da Páscoa, onde eles preparavam todo esse ritual e ali os mais velhos reuniam e era relatado aos mais novos, era recontada a história de como Deus os tirou do Egito, do que fizeram, do que passaram no Egito e de como Deus os tirou de lá. A questão é, com o passar dos anos, não tinha mais o templo de Jerusalém com o local do holocausto para o cordeiro ser sacrificado e assim por diante. O povo passou a celebrar a Páscoa não mais sacrificando o cordeiro como
foi ordenado lá no passado, como era o ritual, mas ainda, até os dias de hoje, o povo ainda se reúne, as famílias, né, para fazer a comemoração da Páscoa, e normalmente o mais velho, o patriarca da família, reúne e reconta a história, relembra a história de como Deus trabalhou em favor deles, de como Deus os tirou da escravidão e de toda a manifestação sobrenatural de Deus em favor do seu povo. Quando, no dia de hoje, que comemora, né, domingo de Páscoa, né, que olhando para, então, agora o berço da igreja, né, a base da igreja atual, que é a ressurreição de Cristo, tem muita gente olhando e pregando um Cristo que veio e morreu, e ainda estão focados num Cristo pregado na cruz, e ainda insistem em trazer um Cristo crucificado, estão esquecendo que ele foi colocado na cruz sim, mas ele morreu, foi retirado da cruz, foi levado ao sepulcro, foi colocado no sepulcro, e quando foram lá para ver o corpo, ele não estava mais lá. A grande palavra, o grito da igreja tem que ser: ei, ele ressuscitou. Aleluia! Cristo ressuscitou. Ele não está preso na cruz, ele não está preso dentro de um sepulcro, ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele mesmo declarou: todo poder me é dado no céu e na terra. Todo poder me é dado no céu e na terra. Ele ficou um período ainda instruindo os seus, falando com os seus, mas diz a Bíblia que quando ele estava para ser recebido, para subir ao céu, ele prometeu voltar para buscar o seu povo. É isto que alimenta a nossa esperança, é isso que sustenta a igreja, a certeza de que ele vai voltar. E no momento que nós estamos vivendo agora, né, nesses dias principalmente, onde estamos vendo aí esse surto do coronavírus, que já tem ceifado, né, em muitos países, milhares de pessoas. Aqui no Brasil já são centenas de pessoas que já morreram e está tudo na conta do coronavírus, ainda que eu acredito que alguns não estejam nessa contagem, né, que essa contagem não bata, mas não quero entrar nesse mérito. Que eu estou querendo dizer a você é que quando nós olhamos para esses acontecimentos, não só dessa epidemia de coronavírus, mas essa violência que está tendo, os últimos tempos, aumentou muito o índice de violência familiar, de pai contra filho, de filho contra pai, né? A mídia noticiando aí de filhos que programaram a morte dos próprios pais para antecipar a herança, para ficar com a herança, para pegar seguro e assim por diante. O crescimento da imoralidade, da pedofilia. Nunca se falou tanto em atos imorais, em violência doméstica, em homicídio, enfim, tudo isso apontando para uma só coisa: é o princípio do fim. Jesus Cristo está às portas. A Bíblia diz que certa feita os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, fala para nós. Chamaram ele à parte, fala para nós: quando será o fim? Que sinais haverá da tua vinda? E Jesus começou a relatar para ele: olha, haverá fome, guerra, pestes, terremotos. Muitos, né, se apostatarão, o amor de muitos se esfriará por causa do pecado. E Jesus diz: isso é apenas o princípio do fim. Muitos serão entregues às autoridades, serão presos, serão mortos, enfim. Está ali, querido, querida, é Bíblia. É a palavra de Deus dizendo, apontando para mim e para você, dizendo que estamos já próximo ao fim. Então, o que eu quero dizer para você: você quer comprar lá um ovo de chocolate, uma caixa de bombom, quer dar para o seu filho, quer comer com sua família? Eu não vou entrar nesse campo. O que eu vou te dizer ainda que você faça isso, mas aproveite essa oportunidade de quarentena, né? Onde estamos sendo impostos ficar em casa. Aproveita, reúne com a sua família, faz um culto doméstico. Quem sabe hoje, conta para o teu filho, para a tua filha, o porquê, o que é realmente a Páscoa.
Diz para o teu filho, para a tua filha, diz para a tua família a importância desse sangue. Jesus Cristo, ele deu para nós muito mais do que um ovo de chocolate, ele deu o seu sangue para que eu e você fôssemos livres, tivéssemos vida e vida eterna com ele. É a oportunidade que nos é dada. Então é uma oportunidade de você sentar e dizer para os seus filhos, contar para os seus filhos, olha, eu trouxe você que comprou um chocolate ou que não comprou, é sua oportunidade. Faça, né, como os nossos irmãos lá de Israel, o povo lá hebreu, reúne sua família, fala com eles, reúne aquelas pessoas que estão ao seu redor aí e comente realmente, converse com eles sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Passagem. O mais preocupante nisso tudo, eu falei de algumas outras lives que eu gravei, que eu glorifico a Deus porque alguém achou que fechando as portas dos templos que a igreja ia parar. Havia até no coração e mente de alguns líderes, de alguns pastores, a preocupação de que, em se fechando as portas dos templos, que a igreja ia se dispersar, que ia trazer um grande prejuízo espiritual para a igreja. Você pode até dizer que eu sou otimista demais, mas eu consigo enxergar uma igreja mais fortalecida. Eu consigo enxergar uma igreja mais voltada para a palavra, uma igreja mais comprometida com a família, uma igreja mais comprometida com a oração. Você vê nas redes sociais, infelizmente, ainda tem aqueles que insistem em se degladiar, em trocar farpas, em estar trocando ofensas politicamente, e isto, né, traz um certo constrangimento a nós, porque nós estamos vendo até muitos cristãos se ofendendo e trocando ofensas por causa de divisão, oposição partidária. No meu Face, eu já até coloquei lá, né, que eu não aceito ninguém falando mal das autoridades municipal, estadual ou federal. Eu tenho minhas convicções políticas, mas eu aprendi na palavra de Deus que eu tenho que orar pelas autoridades. Eu posso não concordar com alguma coisa que o prefeito faça, que o governador faça, que o presidente faça, posso até questionar, mas tem gente que tem ido ao cúmulo do absurdo, de chamar de ladrão, de chamar de demônio, e às vezes até cristãos fazendo isso. Estão perdendo a linha, estão se esquecendo quem são. Então, que a Páscoa sirva para nos mostrar tudo isso. Olha bem, quando Deus diz para Moisés, se alguém não puder, se o cordeiro for muito para a família, só que a família se junte com outro, ou seja, compartilhe. Tenha harmonia, tenha comunhão. Então estamos em tempo de buscar a Deus, de pedir misericórdia a Deus, de reconhecer, né, a nossa fraqueza, reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, procurar buscar, né, pegar palavras de conserto e trazer para o altar diante de Deus, dizer, Senhor, nós queremos ser pessoas melhores, quero ser um pai de família melhor, quero ser um filho melhor, quero ser um servo melhor, quero ser um obreiro melhor, quero ser um cidadão ou cidadã melhor. E aí, muitas pessoas acham mais fácil ficar culpando A ou B por tudo que está acontecendo do que parar e olhar o seguinte, estamos sofrendo, a humanidade está sofrendo porque tem se distanciado de Deus. Por mais convicção política que alguém tenha, por mais simpatia política um partido que alguém tenha, de querer dizer, os que estão na direita diz a culpa é da esquerda, os que estão na esquerda diz a culpa é dos que estão na direita, de quem está no poder. Olha, eu vou dizer para você, acima de toda autoridade humana, há uma autoridade maior, há um ser maior, alguém maior, mais poderoso, mais capaz. A Bíblia diz que Deus estabelece as autoridades, mas a Bíblia também diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então eu aproveito essa oportunidade para dizer para você, meu irmão, minha irmã, que tem esquecido quem você é, que tem esquecido
a quem você representa, porque nós declaramos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você que tem ido, principalmente para as redes sociais, para ficar atacando, para ficar brigando, para ficar ofendendo os outros. Ei, você pode até defender o seu presidente, defender o seu governador, defender o seu deputado, defender o seu prefeito, ok, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou te dizer, faça isso sem ofender, sem agredir, faça isso sem perder a tua identidade de servo de Deus, de serva de Deus. Do contrário, você estará perdendo muito mais do que uma linha de visão política, de projeto político. Você está perdendo a sua oportunidade de ser luz para este mundo, né? De ser sal para essa terra. É para isso que nós somos chamados. E a Bíblia diz que se o sal se tornar insípido, ele para nada serve. Que referência de servo de Deus eu vou estar sendo? Que referência de servo de Deus você vai estar sendo? Usando palavras de baixo escalão, agredindo, ofendendo, chamando os outros de ladrão. Você viu ela roubar? Você viu ele roubar? Você viu? Você é testemunha? Você tem como provar? Então, queridos, vamos aprender que o nosso papel vai além de um papel político. O nosso papel vai além de uma bandeira partidária, de uma bandeira política. Que nós possamos parar e meditar realmente o que representa, o que significa a Páscoa. E aí eu volto mais uma vez do versículo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Você sabe o que eu entendo dessa palavra, trazendo agora para os nossos dias? Deus estava dizendo para o povo hebreu lá, dizendo assim, ó, esteja preparado, porque a qualquer momento vocês vão sair. Fiquem já com o sapato nos pés. Por quê? Porque se vocês não ficassem, fulano, chegou a hora. Deixa eu ver onde é que eu coloquei meu sapato. Deixa eu ver onde é que está minha roupa. Ele disse, lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão. Quando eles fossem comer, era para comer apressadamente e estarem aptos a sair, prontos para sair. Para nós, igreja atual, para nós servos e servas do Senhor, comer a Santa Ceia, comer o pão e o cálice que é a Santa Ceia celebrada, comer o que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, estamos dizendo que estamos prontos, ou que estamos em comunhão. Estamos dizendo que nós estamos em Cristo. Estamos renovando o nosso pacto, a nossa aliança com Deus. Estamos relembrando o sacrifício de Jesus. Estamos declarando publicamente que nós fazemos parte deste projeto. Então, você que já é membro do corpo de Cristo, que participa da Santa Ceia, que participa do corpo e do sangue de Jesus, ok, glória a Deus por isso. Mas eu quero te perguntar se essa outra parte, essa primeira parte da ordenança divina está se cumprindo na sua vida. Se você está realmente calçado, vestido, com o cajado na mão, se está pronto. Sabe por quê? A boa notícia que alegra a nossa Páscoa é saber que a qualquer momento nós vamos ser chamados, a ordem vai ser dada. Chegou a hora de deixar o Egito, chegou a hora de deixar essa terra, chegou a hora de sair do sofrimento. Então a palavra está dizendo que estejam prontos. Não vai dar tempo. Jesus está voltando ali, está chegando ali. Deixa eu correr lá e consertar com meu irmão. Deixa eu ir lá e pedir perdão para aquele irmão que eu magoei. Deixa eu ir lá e pedir perdão para aquela irmã que eu estou tendo um problema com ela. Deixa eu ir lá e pedir perdão para aquela ovelha que eu machuquei. Deixa eu ir lá e pedir perdão para o meu pastor que eu feri, que eu desrespeitei, que eu desacatei. Não vai dar tempo. Por isso que a ordem é: estejam preparados. A ordem era, olha, vocês vão com medo olha para você ver, a condição para eles saírem bem.
tinha que ter marca do sangue do cordeiro na verga e nos umbrais da porta. Senão eles não sairiam, porque estariam lá lamentando seus primogênitos, que seriam mortos. É fato. Segundo, eles tinham que estar com sapato nos pés, os lombos cingidos, cajado na mão, e comer apressadamente. Por quê? Porque na hora que a palavra desse, chegou a hora, eles tinham que largar o que estavam fazendo, tinham que largar a mão de tudo para começar a sua jornada rumo à terra prometida. Quando a trombeta soar, aleluia, quando chegar o momento, querido, e pode ser, quem sabe hoje, quando chegar o momento, não haverá tempo para conserto mais, não haverá tempo para ajustes. O momento é agora, enquanto a trombeta não soa, enquanto Jesus não voltou. É o momento de nós apressarmos e nos colocarmos em posição para sairmos dessa terra. Tem muita gente que ainda não calçou o sapato e é chegado a qualquer momento. Chega o chamado. A qualquer momento ouvirá-se o chamado. Chegou a hora de deixar essa terra. Tem muita gente que não cingiu os lombos. Tem muita gente que não está com o cajado na mão. Tem muita gente que ainda não comeu do cordeiro. Está falando de comunhão. Então é momento de você renovar o teu propósito, a tua aliança com Deus. Tem muita gente que nem marcou a verga da porta, os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Que nós possamos, neste domingo de Páscoa, refletir sobre o que nós estamos sendo, o que nós estamos fazendo. Eu confesso a vocês que por mais desgaste, por mais prejuízo material e emocional que esse momento de quarentena tem trago a nós, eu considero ainda, eu consigo enxergar ainda no meio de todo esse vendaval coisas boas. Eu tenho visto nesses dias ser despertado em muitas pessoas a verdadeira essência do ser humano. E olha que a gente já não estava vendo muito isso. Eu vejo pessoas se oferecendo nas redes sociais para ir à farmácia, para ir ao supermercado, para o idoso, para uma idosa que não tem quem vá por eles, para que eles não saiam na rua se expondo. Pessoas que nem conhecem, mas dizendo, olha, o meu nome é fulano de tal e eu moro em tal lugar, eu estou me oferecendo. Eu vi pessoas se dispondo a pegar do pouco que tem e compartilhar. Eu vi pessoas dizendo, olha, o meu nome é fulano de tal, eu moro em tal lugar, se você está sem nada de comer em casa, se você está precisando, eu não tenho muito, mas estou pronto a compartilhar do que eu tenho com você. São gestos como esse que nos fazem entender que por mais forte que seja esse vento, por mais angustiante que seja esse tempo, muitas pessoas eu sei que estão assustadas, que estão amedrontadas com todo esse acontecimento. Mas Deus está nos dando a oportunidade de despertar, de tirar as cinzas que tem coberto o que tem de melhor em cada um de nós. E que bom poder ver que tem muita gente com o coração quebrantado. Que bom poder ver que esse momento despertou o melhor em muitos seres humanos. Ver pessoas se dispondo a tirar seu tempo para ajudar os outros. Pessoas que, olhando para elas no dia a dia, do seu comportamento, nós reprovamos. Nós reprovamos suas escolhas, nós reprovamos suas opções, talvez religiosas, talvez sexuais, talvez social, talvez política. Temos diferenças. Mas no momento desse, é maravilhoso quando você vê as diferenças sendo colocadas de lado. Você vê pessoas que
até uns dias atrás você olhava e você evitava, às vezes, até conversar. O tanto que você via de parede diferencial entre você e ela. E você não via nada que pudesse aproximar, nada em comum, vamos dizer assim. Você olhar e dizer, eu não sou inimigo dela, eu não sou inimigo dele, mas eu vou ficar no meu canto e vou deixar do canto dele, porque nós não temos nada em comum. Até esse momento de dificuldade do nosso povo, das famílias. E você olhar e ver essas pessoas dizendo, eu estou disposto a ajudar, eu estou disposta a ajudar, eu estou disposta a tirar do meu tempo, eu estou disposta a tirar do meu alimento, eu estou disposta a tirar da minha vestimenta para compartilhar com meu próximo, com quem precisa, eu estou disposto a olhar e colocar à disposição o pouco que eu tenho para partilhar. E você então descobre que há algo muito forte em comum com essa pessoa que até então você enxergava tantas diferenças, tantas impossibilidades até de convívio. Então, meu querido, minha querida, eu vou encerrar essa palavra dizendo uma expressão interessante que diz que no dialeto chinês, a palavra crise, ela pode ser interpretada como abismo e oportunidade. Abismo e oportunidade. A questão é como nós vamos enxergar a crise, como um abismo ou como uma oportunidade. Que Deus, ele nos dê graça, nos dê humildade, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que nós possamos fazer deste momento de crise a oportunidade de crescer, de amadurecer, de sermos pessoas melhores. Esse marido está tendo a oportunidade de conviver esses dias com a esposa e com os filhos e percebeu que ele estava perdendo. Então ele está tendo a oportunidade de ser um marido melhor, de ser um pai melhor. Essa esposa está tendo a oportunidade de ser uma esposa melhor, de ser uma mãe melhor para os filhos a mesma coisa. Os cristãos que haviam abandonado o seu lugar no altar, na igreja, que iam por ir, que já não estavam sentindo mais o prazer em estar lá. Hoje estão sentindo falta dos cultos. Eu tenho recebido muitos telefonemas, pessoas me abordando, pastor, quando é que vai reabrir os nossos templos? Quando é que vai começar de novo os nossos cultos? Eu estou com saudade dos cultos. Que nós possamos fazer dessa crise uma oportunidade de valorizarmos tudo isso. Eu conversava com o pastor Joel, pastor local aqui da nossa sede, e eu dizia para ele, ele lembrou disso, pastor, nos últimos tempos o senhor sempre falava, eu falava, a gente sempre estava falando, irmãos, nós temos liberdade de cultuar, os nossos templos estão aí, quantos lugares aí, quantos países é proibido pregar o evangelho, na China mesmo, né? Há uma perseguição muito grande ao evangelho, mas aqui no Brasil nós temos toda uma liberdade de culto e às vezes não valorizamos. Quantas vezes falamos isso? Irmãos, nós temos liberdade de abrir a igreja todo dia da semana, ou deixar aberto direto se quiser, e às vezes estamos desprezando. Nesses dias, nós estamos tendo a oportunidade de perceber a pérola, o diamante que tínhamos na mão, e estávamos jogando fora. Eu falo por mim, quantas vezes eu começo a lembrar dos trabalhos da igreja. Não que eu não esteja fazendo em casa, eu oro, eu compartilho aqui com vocês a palavra, mas quantas vezes eu já tenho chorado diante do altar de Deus, dito, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que o Senhor está modelando os teus, mas apressa essa obra, Senhor. Que saudade de estar com meu povo, de estarmos cultuando juntos, mas eu sei que é por uma boa causa, por um bom motivo que estamos em quarentena. Tenho minhas opiniões, sim, mas respeito a decisão das autoridades. Não faça desse momento de crise um abismo para a sua vida ou para a sua família. Faça cultos domésticos, leia a palavra, crie atividades, brincadeiras, usa a sua criatividade, faça alguma coisa para envolver mais a sua família, para ficar marcado esse tempo, não como um tempo de angústia que você passou com a família, que não podia sair na rua, que não tinha escola, que não podia ir ao trabalho, mas se você
cruzar os braços, vai ser as únicas lembranças. Aí sim, eu já vi alguém dizer que no final disso vai ter pessoas com trauma, precisando de tratamento psicológico, pessoas com depressão. Vai ter se cruzar os braços e olhar para essa crise e deixar que se forme um grande abismo dentro dela. Mas eu volto a te dizer, abismo ou oportunidade? Depende de você. Depende de você. O que você vai fazer com esse momento de crise? Vai fazer dele um abismo ou uma oportunidade de ser alguém melhor, de fazer algo melhor, né? Dá a oportunidade de desabrochar o melhor que há em você como ser humano, como servo de Deus, como serva de Deus. Nós possamos meditar nisso, que nós possamos realmente analisar e pensar o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a primeira lembrança que eu tenho da Páscoa é amor. É o amor. O amor tudo suporta. O amor é perdoador. O amor, ele faz as pessoas mudarem. Não fique procurando Jesus na vida dos outros, não. Mas mostre aos outros Jesus na sua vida. Não trate as pessoas bem, porque as pessoas são boas. Isso aí qualquer um faz. O seu diferencial é tratar as pessoas bem, porque há bondade dentro de você. Você não tem que tratar as pessoas bem porque elas são boas. Você tem que tratar porque há bondade em você, porque você é bom, porque você é boa, porque dentro de você está Cristo Jesus. É hora de fazer a diferença. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero orar com você agora, mas antes eu quero agradecer aqui, assistindo a nossa live, a nossa irmã Maione Pinheiros, mais uma vez, Deus em Cristo abençoe. Irmã Etinéia Ribeiro, irmão presbítero Raimundo Tacílio, pastor lá da igreja, lá em Pinheiros Altos e 20 Alqueides. Regiane Marques, que Deus em Cristo abençoe. Pastor Gilson Pereira, meu grande companheiro, grande amigo, grande abraço. Cleidson Fidelis, saudade de você, meu querido. Eu vi ontem o vídeo lá de vocês cantando. Muito bom, Deus abençoe. Irmã Elizabeth Moreira, que Deus em Cristo abençoe. Abraça toda a família. Ao Raimundo Caial. Anderson Oliveira, que Deus em Cristo abençoe. Irmã Aparecida Leôncio. Irmã Marilene Aparecida. A todos vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe, uma feliz Páscoa para todos vocês e que nós possamos realmente refletir sobre o sentido da Páscoa. Volto a dizer, se tiver chocolate, come, se quiser até mandar um para mim, pode mandar, eu como também, mas é uma delícia, mas não foque nisso aí e faça, desse momento de crise uma oportunidade inclusive de mudar a visão desse teu filho, dessa tua filha, do que realmente é Páscoa. Fazê-lo entender que o ovo de chocolate não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. Que é gostoso, mas que a Páscoa tem algo, tem um gosto ainda melhor. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor meu Deus, meu Pai, graças te dou por esta manhã aqui na tua presença, onde o Senhor me permite compartilhar, ó Pai, mais uma porção da tua palavra. Eu quero agradecer, ó Deus, por estarmos, Senhor, neste domingo em que se comemora a Páscoa do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha despertar em cada um, que o teu Espírito Santo possa agir em cada mente, em cada coração, para que encontrem, ó Deus, o verdadeiro sentido da Páscoa. Que nós possamos, ó Pai, sermos pessoas melhores. Estamos passando esse momento difícil, Senhor, onde estamos afastados dos amigos, muitos da família, muitos assustados com medo dessa pandemia. Mas, Pai, nós cremos, Senhor, que há a marca do sangue sobre os umbrais da nossa porta. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos livra, ó Deus. E nós cremos, Senhor, que esta nação está debaixo das tuas mãos, porque está debaixo das nossas orações. Eu oro, ó Deus, pelo nosso presidente da República, pelos nossos governadores, pelos nossos senadores e deputados. Eu oro, Senhor, pelo nosso prefeito, pelas equipes, Senhor, que estão trabalhando aí no combate, no controle de prevenção
a essa epidemia, o coronavírus. Eu oro a Deus pelos nossos policiais, pelos nossos profissionais da saúde, por aqueles, Senhor, pelos caminhoneiros, ó Pai, que colocam a vida em risco mais uma vez, ó Deus, agora além dos acidentes, além da violência do trânsito, ainda, Senhor, arriscando essa contaminação, mas estão aí, Senhor, nas estradas, nas BRs, transportando, trazendo, Senhor, o que nós precisamos para continuarmos sobrevivendo. Meu Deus, eu oro em favor dos frentistas dos postos de gasolina, dos que estão no supermercado, nas farmácias, e dos demais, Senhor, que estão trabalhando, Pai. Muitos que, mesmo que quisessem, Senhor, estar em casa, não pode porque se pararem, perdem o seu emprego. E por isso estão lá se arriscando. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão em casa, em quarentena. Que a Tua presença seja com eles. Que o Teu Espírito Santo possa agir, Senhor, em cada coração, em cada mente. E, sobretudo, ó Pai, que nós possamos fazer deste momento de crise, não um abismo, mas uma grande oportunidade. Possamos abraçar essa oportunidade para sermos servos e vasos de maior valor para o Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém e amém. E até a próxima, se Deus quiser, porque graças a Ele, a vida continua.